Queria comentar o vídeo do ministro Dias Toffoli que circulou nas redes sociais no final de semana. No último final de semana, o ministro Dias Toffoli ficou conhecido por mais uma impropriedade jurídica. Recentemente, há cerca de pouco mais de uma semana, teve um episódio do Senado, quando numa madrugada às 3h45 daquele sábado, quando foi eleito presidente do Senado, ele fez uma medida cautelar absurda juridicamente. Quando você lê, foi escrito com tanta pressa que tem troca de datas, e um dos argumentos da medida cautelar daquele momento faz referência a uma entrevista da Globo News. Quer dizer, uma entrevista a um órgão de imprensa vira um fator até de medida cautelar usado como prova para uma medida cautelar. Um absurdo. Mas esse senhor, que foi, não custa lembrar, 2 vezes reprovado para juiz em São Paulo na década de 90, foi alçado à Suprema Corte Brasileira pelo criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. Antes, Dias Toffoli tinha servido ao PT como advogado do PT e depois na Casa Civil, quando José Dirceu, outro criminoso, já diversas vezes condenado, chefou a Casa Civil entre 2003 e 2005, e Dias Toffoli esteve sob suas ordens. Mesmo assim, não se sentiu impedido no processo no Mensalão, na ação penal 470, de julgar o seu ex-chefe. Bem, ele não para de produzir fatos que envergonham o Brasil. O último é esse vídeo. Nesse vídeo, uma calourada na faculdade onde ele estudou, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, em 2014, portanto, registro, ele já era, havia muito, não era presidente do STF, mas era ministro do STF. Ele fala de forma muito entusiasmada e um pouco alcoolizado, que dá para ver, eu não sei, eu presumo que ele estava alcoolizado, ou ele tomou muito sol naquele dia, por isso que ele estava vermelho e não passou o protetor solar. Mas me parece que ele estava um pouco alcoolizado, o que é típico dessas caloradas tal. Sendo assim, ele começou a contar um caso de um amigo dele identificado por Vladimir, e ele faz questão de não dizer o sobrenome, do qual ele soube à época, uma espécie de copartícipe, do roubo de um processo. E ele conta a história e dá gargalhadas junto com o público sobre o roubo do processo, que teria até um viés social, esse roubo tal. E conta essa história e fica elas por elas. Aí, se nós consultarmos, isso ocorreu em 2014, eu já era ministro do Supremo. Há uma lei no Brasil, Lei 1079, de 10 de abril de 1950, muito conhecida, porque foi utilizada em 1992, quando do processo de impeachment de Fernando Collor, e em 2016, quando do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Segundo os juristas, ela foi recebida pela Constituição de 1988 e foi citada diversas vezes nesses dois momentos históricos. No seu artigo 39, a Lei 1079 é muito clara. Diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lista 5 crimes. Eu vou ao 5º, que diz o seguinte: proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. É o caso em tela. Ele é uma falta de decoro. Nesse caso, um ministro do Supremo, que no momento é presidente da Suprema Corte Brasileira, diz que foi copartícipe de um roubo de um processo, isso não pode passar impune. É caso de impeachment.